Você vai assistir agora um corte do Camerite Cast. Quer assistir esse programa na íntegra? Acessa lá Camerite Oficial no YouTube e se quiser conhecer um pouco mais sobre a gente, pode nos seguir nas redes sociais ou no nosso WhatsApp. Sempre o mesmo exemplo da engrenagem, né? Uma cidade é composta por várias engrenagens. E eu consigo perceber que uma das principais é a segurança. Porque o que acontece? Se eu não tenho segurança, as pessoas se sentem inseguras, não conseguem produzir o suficiente, não conseguem, né, gerar riqueza com o seu trabalho, né? Por outro lado, as empresas começam a sofrer com a criminalidade, elas deixam a cidade. O Rio de Janeiro é um exemplo. Muitas empresas deixaram o Rio de Janeiro pelo nível de criminalidade que lá existia. Ou seja, o que acontece? Né? Não tem empresa, não tem emprego. Não tem emprego, as pessoas ficam ociosas, a criminalidade começa a aumentar. Matematicamente isso. E aí, outro problema acontece. Se não tem empresa, não tem emprego, as pessoas não conseguem pagar os tributos municipais, estaduais, federais. Ou seja, essa engrenagem ela é quebrada a partir do momento que a segurança deixa de estar presente. A segurança ela está dentro daquela pirâmide, né? Pirâmide de Maslow, né? Os alunos da administração agora estão virando os olhinhos lá, né? Mas a pirâmide de Maslow ela vai falar sobre essas necessidades, né? Até tu chegar na realização plena. Para tu avançar de todas essas necessidades, primeiro tem lá as necessidades fisiológicas das pessoas que elas precisam, mas uma das etapas essenciais para que ela seja de fato realizada é a segurança, né? E quando a gente envolve isso a políticas públicas, o que a gente tem que pensar é que as políticas públicas elas precisam ser resolvidas com inteligência. Né? A inteligência ela garante para as pessoas um retorno muito mais efetivo do que se tivesse simplesmente o achômetro, né? Ela não pode ser feita de maneira as pessoas não podem achar alguma coisa, elas têm que saber, elas têm que conhecer, elas têm que vivenciar essa realidade. Esses dias eu estava conversando com uma amiga que é delegada aqui da região e ela falou o seguinte, olha, estavam querendo tirar uma delegacia nossa, um determinado bairro, porque garantia segurança para as pessoas naquela região. Então, né, foi um representante religioso lá pedir para que a delegacia não saísse de lá, mas se ela fosse para uma outra região, a gente sabe que nós teríamos uma economia efetiva para o Estado e garantiria acesso aos profissionais de segurança que teriam mais efetividade e solução, né, para a Polícia Civil. E a gente começa a perceber que em várias áreas muitas pessoas começam a dar pitaco sem ter realmente a informação necessária para a tomada de decisão. Baseado em dados, né? Baseado em dados. Então, assim, quando a gente fala, né, tem que envolver a ciência, tem que envolver a academia, tem que envolver a lógica, as coisas elas precisam ser feitas com inteligência para que a gente de fato tenha resultado efetivo, né? As políticas públicas elas precisam, né? Olha só, os princípios da administração pública é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Muitas vezes a eficiência ela é deixada de lado, né, para descumprir outros princípios da administração pública, que é a impessoalidade. Então, tu deixa de lado a eficiência para garantir, né, que determinadas pessoas fiquem satisfeitas com aquilo. Ela não é pensada na coletividade, ela é pensada de maneira individual. Então, o resultado de política pública não pode ser isso. O resultado de política pública tem que ser evidenciado, ela tem que ser, né, ela tem que ter uma metodologia própria e efetiva de fato. E também não pode ficar muito no discurso, ela tem que ir para a prática, né? Tu falasse no início da tua fala ali, né, sobre 1800, a gente pode trazer isso, por exemplo, para o CHA, né, que é a abreviação de conhecimento, habilidade e atitude. O Estado precisa ter atitude, né? O Estado precisa ficar, né, responsável por atitudes que de fato produzam solução para as pessoas. E a partir disso, né, o envolvimento com as pessoas, né? O envolvimento das pessoas com o Estado, né? Cada um assumir a sua parte de responsabilidade, entender que o mandato, seja lá de quem for, ele começa, né? A participação do mandato das pessoas, ela começa no dia do resultado da eleição. Ela não termina quando tu vota, né? Quando tu vota, ela começa a participação.
Então, eu escutava quando era pequeno, acabei de votar, acabou meu compromisso com a democracia, agora a gente pode sair para tomar uma cervejinha, né? Porque na época era lei seca ainda, né? Não, ali começou o teu compromisso, né? Participar, cobrar efetivamente, ter resultado nas políticas públicas, só tem com participação e com inteligência, muita inteligência.